e a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma Rousseff. Presente. E também está compondo a mesa a Amelinha Teles, que é diretora da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares, e integra a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e é também assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. E aí queria informar também que a Maria Rita Kel, ela não pôde vir, ela teve um problema pessoal, ela pediu desculpas e, infelizmente, ela não vai poder estar hoje no debate aqui com a gente. Então, só para dar uma pequena introdução, eu estou muito contente de estar aqui mediando esse debate, porque eu também sou filha aqui da PUC, sou historiadora formada aqui nessa universidade, então estou muito contente de estar aqui nesse debate, inclusive com esse tema tão importante, né, que é a questão da luta revolucionária e a luta das mulheres, né. Meu nome é Diana Assunção, eu sou historiadora, sou diretora do sindicato, diretora de base do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo, sou também da Secretaria de Mulheres e tive aí envolvida com uma série de projetos relacionados à questão de gênero, né? Também várias parcerias com a Boitempo Editorial, escrevi o prólogo do livro Mulher, Estado e Revolução, da historiadora norte-americana Wendy Goldman, a orelha do livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres, da Meryl Stonecraft, que é um livro fundador, né, do feminismo mundial, né, e também tenho elaborações próprias, como A Precarização Tem Rosto de Mulher, que conta a greve das trabalhadoras terceirizadas da USP contra a exploração do trabalho que sofriam e a opressão de gênero também. Né, e hoje também a gente está lançando aqui o livro Pão e Rosas, Identidade de Gênero e Antagonismo de Classe no Capitalismo, do qual também escrevi o prólogo. A autora é Andrea D'Atrio, uma reconhecida feminista da Argentina, que é do grupo de Mulheres Pão e Rosas, que eu também faço parte. E, bom, acho que assim, esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, ele enfim, tem um tema que é muito emblemático, porque a gente está cumprindo 100 anos da Revolução Russa, quando a classe operária tomou o céu por assalto e as mulheres foram linha de frente desse processo, deram um pontapé inicial às operárias com greves importantes, né, e todo o processo da Revolução depois, a questão de gênero, como que isso se entrelaçou com a luta, né, não somente a luta pela emancipação da mulher, mas a luta pela destruição da sociedade capitalista e como lutar para conseguir uma sociedade realmente comunista que abrisse espaço, né, para a libertação integral do conjunto da humanidade. Então, acho que esse é um debate mais atual do que nunca, porque, ainda que a gente está há 100 anos da Revolução Russa, a opressão de gênero continua existindo, mas a resistência continua muito forte também. 2017 foi marcado pelas grandes marchas contra a cara mais reacionária do imperialismo norte-americano, que é o Donald Trump, e a gente viu as manifestações massivas que tiveram, e também um ano marcado pela paralisação internacional das mulheres, no dia 8 de março, que mostrou a força da nossa luta, aliada à classe operária, e que mostra a vigência dessa luta que a gente está levando, que a gente tem que levar aqui hoje, que, inclusive, todos os debates teóricos, todos os debates entre as várias vertentes do feminismo também são muito ricas e muito importantes para a gente chegar à estratégia mais correta para realmente lutar pela emancipação das mulheres. Então, eu vou passar aqui primeiro para a Amelinha, para ela poder fazer a fala dela, depois a gente passa para a Eleonora, e aí a gente abre para o plenário para poder ter intervenções, perguntas, comentários, para a gente poder seguir o debate. Então, Amelinha, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite especial para as amigas, para as promotoras legais populares, para as mulheres ativistas que estão aí no dia a dia construindo essa história. Eu queria cumprimentar também a mesa, lógico, né? A jovem, essa que é a nossa esperança de que essa luta, essa história vai
vai ser continuada, vai ser escrita, né? Vai ser uma história que nós estamos assim começando, né? Porque se a gente for lembrar da escrita da história das mulheres, na segunda onda do feminismo, né? Nos anos de 1970. Mas a Léo, eu me sinto muito orgulhosa de estar com a Léo aqui na mesa, que é uma amiga, companheira. E eu, quando fui convidada pela Joana Monteleone, que é da editora Alameda, ela está por aqui? Não. Eu fui convidada por ela para fazer esse livro na editora, porque esse livro que está sendo lançado hoje, ele é esse livrinho, né? Ele começou esse livrinho. Eu escrevi há 25 anos atrás. E aí, então, a Joana me convidou para escrever, ou melhor, editar o livro na editora Alameda, e esse livro ele foi editado na Brasiliense, que fechou, não existe mais. Então, quando a Joana me convidou, eu fiquei muito feliz, porque muita gente bebeu desse livrinho, né, nesses 25 anos. Né? Ele tem uma história que é a história do nosso movimento, é a história do Brasil contado pelas feministas, pela participação das mulheres. Então, ele traz essa, digamos assim, essa novidade, que não era para ser novidade, né, gente? Mas como as mulheres são invisíveis na história ou foram silenciadas por muito tempo, né? E quando a Joana me chamou, então, ela propôs que colocasse mais 6 ensaios, mais alguns ensaios, que no final ficaram 6, que vocês vão ver. Espero que todo mundo compre o livro, leia, divirta-se e vamos à luta, porque o livro é um trabalho de militância e ele está aí para contribuir com a nossa ação do dia a dia, com o nosso ativismo. Mas aí nós pensamos na Eleonora para fazer o prefácio. Nós, quando nós fizemos esse livro, ou reeditamos esse livro, nós vivimos o retrocesso aqui no país. E nós tínhamos que... E nós estamos falando das mulheres, da participação das mulheres. E as mulheres, historicamente, nós já fizemos muitas revoluções. Você falou que nós estivemos à frente da Revolução Russa, com certeza. Né? Inclusive, a própria origem do 8 de março, nós vamos descobrir muito tempo depois, né, que a origem vinha da luta das mulheres russas, que foram as que impulsionaram a Revolução Socialista. Foram, né? E que essa luta, as mulheres fizeram a revolução. E, no entanto, nós já fizemos várias revoluções. Nós estamos falando de revolução. E, no entanto, nenhuma revolução, depois de vitoriosa, reconhece, de fato, nossos direitos. Né? A própria Revolução Russa, ela vai trabalhar muito mais com... As mulheres vão ter mais... No papel, nós temos os mesmos direitos. Mas na prática nós temos muito mais deveres do que os homens. Então, fica desequilibrado. Né? Assim foi na Revolução Francesa, assim foi nas revoluções diversas. E quando nós, aqui no Brasil, né, aqui a gente, quando eu fiz esse primeiro livrinho em 1992, né? Por causa do tamanho. Esse livrinho aqui, ele agora está maior, né? Vocês viram, né? Que agora ele está assim demais. Mas quando eu fiz esse livrinho, eu acho que a gente viveu um momento assim interessante, porque nós tínhamos conquistado, em termos formais, a igualdade de direitos. Nós tivemos uma Constituição em 1988 que, pela primeira vez, as mulheres tiveram uma igualdade jurídica com os homens, em quase tudo da vida, não em tudo, mas em quase tudo, formalmente, né? Tanto é que a gente passou a cantar aquela música, se a igualdade de direitos só se encontra no papel, nossa luta é para valer, somos metade do céu. Que nós passamos a cantar essa música depois
Constituição, né? Então, a gente vivia exatamente esse momento. Quer dizer, o desafio era como sair do papel para colocar na vida. E de lá para cá, nós fizemos muita coisa. E, pela primeira vez, a gente teve uma mulher presidenta da República. Primeira e única vez nós tivemos essa mulher. E que nós podemos dizer o seguinte: nós não fizemos ainda a revolução dos nossos sonhos, a revolução libertária, mas nós fizemos pequenininhas revoluções do cotidiano, né, que mudou muito a nossa vida. E quando o preço, isso não é sem um custo para nós, tem um custo muito grande, né? E quando eu estava, enfim, refazendo o livro para ser reeditado, a Dilma estava sendo, de uma forma misógina, sendo atacada, né? Quer dizer, a Dilma, ela teve... Eu não vou aqui fazer nenhuma avaliação política de governo de Dilma, não é isso que eu pretendo fazer. Mas eu acho o seguinte: a figura é uma mulher que eu me identifico muito, até porque eu fui também da guerrilha, eu fui também torturada, inclusive o mesmo torturador da Dilma nos torturou, eu e a Léo, né? Que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era o comandante do DOI-CODE, que na época era o 2º Exército, né? Que era do 2º Exército. Então, tudo isso, uma identidade, críticas muitas a Dilma, mas uma identidade também muito grande. E quando você vê a Dilma sendo atacada, sendo proibida de continuar no governo, porque é uma mulher. A Dilma foi atacada porque era uma mulher, né? Porque, aliás, substituir a Dilma por um homem que realmente tem todos os digamos assim, as desqualificações que eles davam a Dilma, ele tem, né? Que ele é impopular, ele é incompetente politicamente, que eles diziam que a Dilma era, né? Então, quer dizer, e continua lá, né? Então, nós pensamos assim, a Dilma, eu não fiquei presa junto com a Dilma, não, apesar da Dilma ser mineira, também nem até isso nós temos em comum, mas eu nunca fui amiga da Dilma. Agora, da Léo, sim, né? A Léo conheci em Belo Horizonte, e lá, quando a gente era bem, né? Quando a gente era, na época era jovem, né? Éramos jovens. Éramos jovens. Hoje era adolescente, né? Seria adolescente, né? Mas agora, enfim, eu achei que era uma forma de pensar em fazer uma femenagem a Léo e essa luta, certo? E todas essas mulheres que ocuparam o governo e que tentaram romper com essas barreiras do sistema patriarcal, racista, misógino, né? Tentaram. E que, infelizmente, houve uma derrota muito grande, que, né, nós estamos enfrentando essa derrota, mas que, com certeza, mais uma vez, se não for as mulheres a ir para a luta, à frente da luta, e a esquerda tem que entender isso, porque se a esquerda não entender, nós não vamos resolver esse impasse. As mulheres é que vão fazer a revolução, seja de ontem, seja de hoje, seja de amanhã. São as mulheres. E nós somos segmentos, nós somos os segmentos mais oprimidos da sociedade. Nós somos o segmento mais oprimido da sociedade, né? Então, é um pouco disso que é interessante que, quando a gente fala de feminismo, nós falamos, é extremamente contraditório, porque nós estamos aqui rompendo com barreiras patriarcais históricas, buscando igualdade de direitos, buscando igualdade de oportunidades, e, ao mesmo tempo, estamos sendo submetidas a um retrocesso que não tem tamanho.
Eu acho que pelo que nós avançamos no século XX, né, que até o Edgar Hobsbawm falava do século das mulheres. O século XX é o século das mulheres. O que nós avançamos, nós estamos vendo um retrocesso, né? Nesse momento. Nós estamos vendo esse retrocesso. Então, é nisso que eu digo que é contraditória essa realidade, mas desse retrocesso é que está saindo a resistência, porque a mulherada, a gente está se manifestando o tempo todo. E a mídia, ela não cobre os movimentos feministas que reagem, que atuam de forma presente em tudo quanto é manifestação. O próprio 8 de março. Gente, o 8 de março ele surpreendeu até as próprias feministas mais velhas, né? Porque a gente sabe quanto que é difícil você fazer o 8 de março unificado. Fazer um 8 de março unificado, defendendo a paralisação geral, que fosse 1 hora. E é interessante porque a gente viu isso em várias, eu tive a oportunidade de ver em outras cidades. Eu estava em Ponta Grossa quando foi o 8 de março, e ali reuniram 150 mulheres. Vieram umas do Movimento Sem Terra, outras vieram das escolas do ensino médio, outras vieram da universidade. Se juntaram na praça e ficaram lá 1 hora, colocando que estavam defendendo a paralisação das mulheres, né? Lá em Campinas, que eu também estou lá, né? Eu vi as mulheres, pela primeira vez, elas fizeram o 8 de março delas lá, porque sempre elas reúnem para vir para cá. Elas fizeram lá, né? Então, foi assim, uma manifestação muito expressiva, de muita resistência. E daqui que tem que sair as mudanças, são das mulheres, que vão sair as propostas transformadoras, né, da sociedade. E eu queria lembrar que os 100 anos da Revolução Russa, que você já lembrou muito bem, né? Eu acho que 2017 tem esse significado, né? Queria lembrar da greve das têxteis em 1917, né? Da fábrica Cresp, que tem aí no livrinho, que são as mulheres que vão começar essa greve em 1917, vão defender... elas vão, a grande luta delas sempre é pela redução das jornadas de trabalho, que era 14 horas, 15 horas, né? Elas tinham um sonho de chegar às 8 horas no trabalho. 8 horas por dia, né? Trabalhar 8 horas por dia. O fim do horário noturno, que é para mulheres e crianças, né? E sempre teve na pauta das mulheres, sempre teve a questão da igualdade salarial, que ainda não conquistamos, né? Ainda nós mulheres recebemos menores salários do que os homens em qualquer área, em qualquer lugar de atuação. É um absurdo, né? E, evidentemente, quando nós falamos de mulheres, nós temos que considerar a desigualdade entre as mulheres, né? Uma coisa é ser uma mulher operária, trabalhadora, que bate cartão, que fica ali 10, 12 horas por dia. Outra coisa é ser uma professora, outra coisa é ser uma empresária, né? Somos desiguais. Somos desiguais também na cor, na raça, e isso, historicamente, representa, traz efeitos na política. Tanto é que, quando a gente vê foi ontem que saiu o mapa da violência, né, 2017. Gente, nós chegamos ao ponto de ter 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Maioria jovens, 70% negros. 70% negros. Quer dizer, nós temos o Estado brasileiro é misógino, é racista, estruturalmente falando, violento. Nós somos um dos países mais violentos, quer dizer. E quando a gente vê até na questão do assassinato, do feminicídio de mulheres, tem desigualdade entre as negras e as brancas.
as mulheres negras são muito mais assassinadas do que as mulheres brancas. E isto é em razão da cor, da raça, sim, porque a política pública não é levada a efeito da mesma forma para uma mulher branca e para uma mulher negra. Quantas vezes uma mulher negra chega numa delegacia e é muito mais mal atendida do que a branca. Não é que a branca seja bem atendida, que dificilmente nós temos sido bem atendidas em delegacia, mas quando é negra é muito pior. Então, não se tem as medidas protetivas, não se tem a proteção do Estado, a segurança pública, ela tem um olhar, ela vai defender sempre os brancos, de preferência, os homens e os brancos. Isso a gente vê o tempo todo na aplicação das políticas, e essas desigualdades, elas estão aqui presentes, né? Então, quando nós queremos aqui ressaltar essa Revolução Russa, é extremamente importante lembrar quanto tempo. Eu sou comunista, gente, antiga, mas bota a antiguidade nisso. E não se falava sempre da classe trabalhadora, do proletariado, mas não falava que as mulheres é que tinham saído das ruas. Se não fosse esses livros aí que você trouxe aí na história, nós não íamos saber, não ia, entendeu? Que foi aquela menina que traduziu, né? E aqueles documentos da Alessandra Kollontai, quer dizer, nem isso a gente conhecia, e sendo do Partido Comunista. Quer dizer, olha só a desinformação, o desinteresse que muitos setores da própria esquerda têm em relação à luta, à história das mulheres, né? Queria lembrar das operárias têxteis, né, da Cresp, da fábrica Cresp, porque elas que vão... elas vão fazer, elas saem em greve e aí acontece a greve geral em São Paulo, que é uma das greves históricas, né? Uma das maiores greves da luta da classe trabalhadora. Queria lembrar também que este ano faz 100 anos da morte da Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher negra, que foi a primeira romancista abolicionista brasileira. E que porque, aliás, eu não estou vendo ninguém falar da Maria Firmina dos Reis. E a Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em 1825, ela morre em 1917, e ela tem tanto... Ela é do Maranhão, ela nasce... Acho que tem Guimarães lá no Maranhão, tem essa cidade, eu acho que é uma cidade assim. Ela é uma pessoa que ela vai se dedicar à educação e a escrever. A escrita, gente, ainda é um exercício de poder, né? É um exercício de poder. Quem ocupa o poder são os homens, não são as mulheres. Então, a escrita, as mulheres ainda estão distantes da escrita. Agora, você imaginar uma mulher negra, acho que ela publica esse livro em 1859, é isso? É Úrsula, o primeiro livro dela. Depois ela escreve outros, ela vai escrever poesia, mas ela faz Úrsula, que outro dia eu descobri que tem lá no Pagu, na Unicamp, tem um exemplar desse livro, né? E é um livro contra a escravidão negra, e é um romance. E ela, então, eu acho que o fato dela ter 100 anos da morte da Maria Firmina dos Reis tem que ser lembrado. Isso também é revolucionário, porque a revolução se faz com memória, sim, se faz com verdade, se faz com justiça. A revolução e tem que trazer esse cotidiano que é silenciado, que é omitido, que é escondido. Né? Eu acho que as grandes revoluções que as mulheres trouxeram, digamos assim, nesse século XX, quando eu fico pensando, o que foi? As mulheres começaram a se considerar, né?
elevaram a autoestima. E as mulheres nós mulheres somos sujeitas da nossa história, somos protagonistas das nossas vidas. Isso é uma conquista enorme. Nós não queremos, né, e nem precisamos de que outras pessoas, outros segmentos falem por nós. Nós podemos falar por nós mesmos. Isto é uma revolução. As mulheres poderem falar e poderem ser ouvidas, né? As mulheres vão trazer a questão, quanta coisa que as mulheres trazem, quando elas trazem que o pessoal é político, elas vão politizar essa vida cotidiana do privado, né? Elas vão trazer as relações de violência, as relações de submissão, de subalternidade, de dependência, mas elas vão trazer também as questões a respeito da sua própria sexualidade, o interesse em se manifestar, em defender o seu direito ao orgasmo, o seu direito ao prazer, o falar e se sentir que eu sou dona do meu próprio corpo. Isso é muito revolucionário, gente, é muito revolucionário. Você pensar que na Idade Média, quantas mulheres foram queimadas, né? Foram para as fogueiras porque sabiam fazer um aborto, porque sabiam como fazer um parto, até aliviando a dor das outras mulheres, né? Sabiam o que era o orgasmo e como se masturbavam, né? Tudo isso elas faziam, eram consideradas como... elas foram condenadas assim, as acusações são as mais perversas, né, gente? Acusada de fazer sexo com o diabo, né? Isso está lá, está escrito, isso é escrito. A Santa Inquisição escreve, né, essa sentença. Então, quer dizer, as mulheres vão desaprender a conhecer seu corpo, né? A própria Revolução Industrial, a Revolução Científica, o que é? É se apropriar desse conhecimento histórico que nós temos do nosso próprio corpo, que nós vamos tentar fazer essa revolução agora no século XX, buscando conhecer o nosso próprio corpo, decidir por ele, né? Ser dona desse corpo. Isso tudo é extremamente revolucionário. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui, vou passar para a Léo, mas eu queria, assim... agradecer muito a Joana. Eu não sei se ela está aqui, porque ela que trouxe essa oportunidade de escrever, reescrever, e queria fazer um destaque que eu não posso deixar de fazer, que é os ensaios que eu coloco agora nesse livro. 3 deles, são 6, 3 são sobre as mulheres sob a ditadura, né? Falando, inclusive, da nossa maternidade, da nossa menstruação, todas as nossas especificidades, como são usadas pelos torturadores, que são misóginos, né, que não aceitam mulheres que fogem esse estereótipo de submissão, de dependência, de falta de iniciativa, né? Então, eles não suportam as mulheres que vão se decidir por uma revolução, mudar esse país, né? Eu escrevo 3 ensaios sobre esse assunto. Um deles, eu queria só lembrar que ele chama atenção sobre os crimes sexuais praticados na ditadura. Esses crimes sexuais foram praticados por agentes do Estado. Era uma estratégia mesmo da ditadura de como aniquilar, digamos assim, com o inimigo, né? Usando, se apropriando do corpo das mulheres, inclusive estuprando e cometendo uma série de violências sexuais. Esses crimes deveriam ser considerados, tipificados como crimes, as graves violações de direitos humanos. Porque isso já tem nos documentos internacionais de direitos humanos, já tem esse reconhecimento.
Na própria Argentina já foi reconhecido desde 2009. Os crimes sexuais praticados na ditadura contra homens ou contra mulheres são considerados violações dos direitos humanos. Isso quer dizer que são imprescritíveis, que podem ser cobrados a qualquer tempo, né? E, no entanto, para a gente falar de um pouquinho de retrocesso, este ano, ou melhor, em 2014, quando ainda funcionava a Comissão Nacional da Verdade, um dos torturadores, assim, um dos grandes, o Paulo Malhães, coronel Paulo Malhães, do Exército, ele acabou propiciando o reconhecimento de um estuprador que estuprou Inês Etienne Romeu, que também era nossa amiga, morreu em 2015, mas nossa amiga, minha, da Léo, da Dilma, era mineira e uma mineira muito arretada, aquela, né? Muito, aquela ali tem que ser sempre lembrada. E então ela denunciou esse estupro em 1979. Ela denunciou na OAB do Rio de Janeiro. Ela dizia que o camarão a estuprou por 2 vezes. Esse camarão foi identificado com essa documentação do Paulo Malhães em 2014. Então, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para responsabilizar criminalmente o camarão. Eu acho que é José Vaneir Pinheiro Lima, alguma coisa assim o nome dele. Não estou lembrando agora. E está vivo, e é sargento, é um integrante do Exército, aposentado. Então, quando foi este ano, no dia 8 de março, olha a perversidade, olha, do judiciário, as instituições estatais estão sendo dominadas por uma ideologia misógina, você entendeu? De uma tal monta que, no dia 8 de março, o juiz da primeira vara da Justiça Federal de Petrópolis, porque essa denúncia vai ser recebida lá em Petrópolis, por conta ela foi estuprada lá na Casa da Morte, chamava, esse centro clandestino de tortura chamava Casa da Morte, lá em Petrópolis, e o juiz, então, nega essa possibilidade de processar esse estuprador. Por quê? Primeiro, a Inês é uma terrorista perigosa, ele fala isso, a Inês trata-se de uma terrorista perigosa. Segundo, olha que a ditadura já condenou e ela já foi anistiada, né? Olha só. Aí ele vem com esse discurso. Segundo, o crime é prescritível por conta da anistia, que a anistia aos torturadores, a decisão do STF de 2010. E o que mais que ele fala? Bom, ele falou outras coisas nesse nível, mas o que me chama a atenção é ele negar essa possibilidade de condenar, de processar um torturador, estuprador, nos dias de hoje, inclusive sob uma alegação tacanha, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. O Brasil é signatário e ratificou, o Estado brasileiro já ratificou todos esses tratados. Então, essa é uma questão. A outra questão é da própria Léo, que eu acho que quando a Léo, eu acho que a Eleonora devia denunciar isso aqui para esse público, né, que não sei se todo mundo sabe, mas quando o Alexandre Frota fala que violentou uma mãe de santo, inclusive deu um nocaute, né, nela, e ela ficou desacordada e ele fez sexo com ela. E a Leonora, acho que comentou, né, da apologia do estupro. Você fez uma nota, né? Você pode, eu acho que isso é importante porque ele entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais à Eleonora, porque ela falou isto. Entendeu? E a juíza Juliana Correia, né? Exatamente. A Juliana Correia, aqui de São Paulo, aqui do Juizado Especial Civil, porque é uma causa com valor menor. Essa juíza
condena a Eleonora a pagar R$10.000 para o estuprador. Quer dizer, é um fato assim, notório e sabido, porque da Inês, quando eu conto a história, muita gente fala assim, Amélia, mas isso aí já passou muito tempo. As pessoas ainda não sabem que uma violação dos direitos humanos é um crime imprescritível. Ainda é uma discussão que nós temos que fazer com o público, né? Eu acho que tudo isso que eu estou trazendo, o nosso tema é a revolução das mulheres, e isso tudo as mulheres têm tentado, de várias formas. Então, acho que é isso que eu tinha a dizer, e muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Eleonora Menicucci para seguir aqui o debate. Boa noite a todas e a todos, mas que os todos se sintam cumprimentados nas todas. Porque, afinal, nós somos 52% da população e mais da outra metade. Né? Então, nós somos 100. Eu queria dizer, eu quero dizer da minha alegria em estar aqui, ao lado da Melinha, e ao lado dessa jovem tão competente aqui, a Diana. E quero agradecer, né, às organizadoras, a Ivana toda dessa mesa, e dizer que é maravilhoso e o tema é super instigante. Né? A Melinha, para mim, ela veja, nós duas nascemos no mesmo ano, em 44, nós temos 72 anos, e faremos 73, agora no segundo semestre. Né? E ainda temos esta resistência e essa esperança absoluta. Né? E quando perguntam para mim por que, como é, né, que eu tenho essa energia toda. Eu falei, minha filha, quem ajoelha no milho é talhada na luta, então vai até o final. E a Melinha, para mim, é isso. Né? Nós nos conhecemos desde Belo Horizonte, como a Dilma, a Crimeia, mas cada uma num espaço. Né? E nós... Quando a Melinha chegou na prisão, eu já estava. Era considerada aquelas macacas velhas na cadeia. Né? E nunca que na cadeia você fica velha, porque cada dia é um terror. E nós nos reencontramos e foi assim, muito emocionante e muito forte o reencontro. Depois saímos no mesmo dia da prisão, no dia 12 de outubro. E eu lembro como se fosse hoje. Eu com uma mala que não tinha nada para colocar na mala, mas a mala era amarrada com uma corda. E a mala abriu no meio da rua, né? Aqui, na frente do DOPS, hoje o memorial. E depois nós fomos para lugares diferentes do Brasil. E, posteriormente, teve um Congresso Nacional de Enfermagem, de estudantes de enfermagem, em Salvador. Não é que eu chego para falar, e eu morava em João Pessoa, ela aqui. Não é que eu chego para falar quem estava na mesa, a Melinha. De que nós estávamos falando? Sobre aborto, sobre a descriminalização e legalização do aborto. Então, nós só olhamos, nos abraçamos e nunca vi conexão assim tão grande. Não. Então, essa é a nossa história, que é uma história de uma geração, né? Que é a geração de 60. Né? E aqui, ao falar disso, eu quero... Segunda-feira passada, eu estive aqui com a Dilma, com a presidenta Dilma, e ela falou aqui em cima. E
E foi, quem a viu, foi um sucesso, foi um show que ela deu de análise na véspera do julgamento do TSE. Mas eu quero, aqui nessa minha fala, homenagear a nossa geração, homenageando a grande personagem, mulher, figura guerreira, guerrilheira e resistente, que é a Crimeia. A Crimeia A Crimeia é uma das grandes mulheres brasileiras, silenciosas. Silenciosas porque foi a escolha dela, mas transformando a esperança no verbo esperançar, fazendo cotidianamente crítica, e aquela crítica construtiva, Crimeia. Então, assim, você não gosta de palco, você não gosta de plateia, mas você faz. Então, Crimeia foi presa, torturadíssima, estava grávida, e o companheiro foi morto, assassinado, o pai do companheiro, e aí é toda uma história que ela é o exemplo e o significado real do que as mulheres brasileiras sofreram na ditadura, na luta contra a ditadura e na resistência, né? Então, é por isso, eu acho que a Crimeia, para mim, é aquela mulher assim, que, quando eu penso nas mulheres brasileiras, eu penso naquelas mulheres anônimas, que estão lá em São Mateus, lá na Zona Sul, lá na Ilha do Marajó. Eu fiz assim, porque ela foi lá no barco que a SBM fez para levar o enfrentamento à violência lá, o serviço. São aquelas mulheres anônimas. Estas mulheres precisam ser homenageadas. Essas mulheres que sofrem diuturnamente toda a crueldade que o Estado faz com as mulheres. Diuturnamente. Então, nesse sentido, eu tenho muito orgulho, fico muito emocionada de fazer essa homenagem a você, Crimeia, porque você representa uma geração. Nós representando também, não estou nos tirando da foto, mas, assim, a geração que lutou, que resistiu, que foi mãe, que rompeu padrões, que foi mais solteira, que criou depois o filho sozinha, como eu também criei os dois meus, mas noutra situação. A Melinha e eu tivemos, quando presa, os filhos foram também, a minha era a filha, dela eram os filhos. Então, assim, isso é uma revolução. Isso que você faz, que a Melinha faz, que eu faço, e que várias companheiras daquela geração fazem. E que hoje outras mulheres continuam fazendo, ainda bem que continuam fazendo. Eu me lembro quando... E aí eu estou dizendo isso porque, quando a Melinha fala de várias revoluções, o conceito de revolução, eu acho que nós, mulheres feministas, conseguimos desconstruir esse conceito de revolução, que a revolução é só macro, e trouxemos essa desconstrução para o micro. Não é? O que nós, mulheres, sofremos no dia a dia e ainda resistimos. E eu falo isso como militante, como professora, como pesquisadora, como gestora, como
ex-pró-reitora da Unifesp, ex-ministra de Política para as Mulheres. Eu só não sou ex-Eleonora, mas porque a Eleonora fica cada dia mais forte. Cada dia que eu enfrento uma dificuldade me torna mais forte. Então, essa revolução micro, para mim, é a revolução mais importante. Porque é dela que sairão as grandes revoluções. Eu não tenho a menor dúvida. Quando a feminagem que a Melinha falou que fez a mim, eu quis usar a homenagem, mas para dizer, a feminagem é uma desconstrução da palavra que o patriarcado construiu. Homenagem, homem, homem de homem. E o feminagem fomos nós que desconstruímos com a desconstrução da palavra homicídio. Nós construímos no mundo, não é só nós brasileiros, não, a palavra feminicídio. E eu tenho muita honra de estar naquela época ministra e ao lado de grandes mulheres parlamentares que batalharam por isso, para a lei ser aprovada e a presidenta sancionar. E o Brasil passou a ser o 16º país. Então, nessa questão da Revolução Micro, né, ontem aconteceu uma coisa dentro da consolidação do golpe misógino, patriarcal, sexista, capitalista, rentista, mediático e judiciário e parlamentar. Porque quando se fala, nós somos contra as reformas da Previdência, as reformas da CLT, a reforma do ensino médio para a escola sem partido, eu não gosto da palavra reforma. Não é reforma, é destruição do mínimo de direito conquistado. Não é reforma. Reforma quando você vai construir. Você está numa casa. Ou eu, por exemplo, eu tenho mania de pegar minhas roupas e reformar minhas roupas, mandar numa costureira para reformar. Eu quero mudar a minha roupa, aquela eu não gostei, então eu quero mudar para melhor. Você vai construir uma casa, ou reformar uma casa. Quando eu fiz reforma no meu apartamento, era para melhorar o apartamento. Eu queria pôr uma banheira, eu tinha um sonho de ter uma banheira. Então, era para melhorar. Quando nós estávamos no barracão da SPM, lá em Brasília, que é o primeiro prédio do Niemeyer que ele construiu, foi de lá que ele fez Brasília, que ele pensou Brasília, que eu falei, eu não quero ficar com essa aqui, não. Isso aqui é muito pouco para as mulheres. Eu quero maior. Quero grande. Aí nós fomos para o prédio do CCBB, onde teve a transição do governo do Fernando Henrique para o Lula. Quer dizer, lá. E agora faz culto religioso no gabinete, onde eu sentei e sancionei várias coisas importantes para as mulheres. Culto religioso. Então, é destruição do mínimo conquistado. O que passou ontem na CCJ? Que mulher grávida e lactante pode trabalhar em lugar insalubre. Pelo amor das deusas, gente. Isso é inimaginável que no século XXI nós estejamos passando por isso. Então, não são reformas, são desestruturações, que é a consolidação dentro do golpe, dentro do golpe. Né? Então, essa questão, já que eu entrei nessa questão, veja, eu nunca consegui, como ministra, que aprovassem o salário igual, trabalho igual, salário igual. Está lá. Nunca, porque esse Congresso é o pior da legislatura,
da história, entre aspas, todas as aspas, republicana no nosso país. E é hipócrita esse Congresso. As nossas parlamentares do campo de centro-esquerda fazem das tripas o coração lá para conseguir, mas não conseguem. Quando aprovamos a PEC das trabalhadoras domésticas, que foi acabar com o trabalho escravo dentro das nossas próprias casas, foi uma dificuldade. Depois que a presidenta, que a Dilma sancionou, demorou mais um ano que eles queriam fazer reforma na reforma, na reforma. Santa Maria. E veja, a questão de gênero dentro do PNE, do Plano Nacional de Educação. Porque eles inventaram que tem uma teoria de gênero, que gênero inclui homossexualismo, que inclui a população LGBT, que se você põe gênero, quer dizer que você está aceitando. E estamos mesmo. Daí. Eu falei lá, estamos mesmo. Não eu sozinha, eu, a deputada Érica Cocá e a Luiz Irundina, a senadora. E daí? Então surgiu a escola sem partido. O que é escola sem partido, gente? Todo mundo sabe aqui. É tirar ciências, sociologia, filosofia, artes e educação física da Base Nacional de Currículo. O que significa isso? Tirar a possibilidade da construção da capacidade crítica de cidadania das estudantes e dos estudantes pensar. Aí um dia eu resolvi perguntar lá, mas por que educação física? Que é isso? Mexe com o corpo. Bem, então, esses pequenos avanços que nós conseguimos no governo, nos nossos governos, pequenos, acabaram. Então, tem uma coisa que é o seguinte, o Brasil sempre foi patriarcal e capitalista e escravocrata. Então, tem um tripé aí que nós precisamos entender isso, que é a divisão de classe. Eu nunca vi um país tão desigual feito o nosso. A divisão de gênero, de sexo e a desigualdade racial. Esse tripé sustenta esse capitalismo selvagem. Porque se não sustentasse, eles não tinham tanto ódio de uma presidenta mulher, sozinha, sem um homem, que entra na rampa a primeira vez com a filha, a segunda vez entra sozinha. É uma mulher guerrilheira, ex-guerrilheira, é uma mulher que não conseguiu avançar na questão da Comissão da Memória e da Verdade, porque na transição lá atrás, dos militares para cá, foi acordado pelo Sarney e pela burguesia brasileira, pelas forças políticas lá, que seria desse jeito a transição, anistia para todo mundo. Claro, é muito. Então, hoje, no momento que nós estamos, nós não podemos, a volta do primeiro-damismo, que coisa horrorosa, aquela Barbie lá com aquele vestidinho azul, não foi isso que nós, mulheres, batalhamos? Sai uma mulher que todos vocês e todas têm direito de concordar, discordar, fazer, mas, assim, era uma mulher digna, íntegra, e uma mulher que tem uma história nesse país.
não é à toa, não é à toa, gente, que na resistência ao golpe as mulheres estão na linha de frente. As mulheres e jovens, na linha de frente. Eu rodei esse Brasil com ela, e rodo. O que tem primeiro são as mulheres, que é aquela coisa de se ver representada. Tem as críticas, mas eu me vejo representada na violência, aquele adesivo. Ela, com as pernas abertas, e a bomba de gasolina na xoxota dela. Eu fiz 3 representações para o Ministério Público. Não tive resposta de um. Identifiquei quem tinha. Eles foram lá, conversaram. Identifiquei. Do Mercado Livre. E, punidos. Então, misoginia começa. Quando ela vem inaugurar a abertura da Copa aqui, que a burguesia branca do Brasil grita, vai tomar no cu. Tem que falar isso, as palavras têm que ser ditas como elas são. Eles falariam isso para o Fernando Henrique e para o Lula? Jamais! Jamais. Então, o feminismo desconstrói toda essa trama da discriminação, do preconceito, da opressão de raça e gênero. Eu não tenho dúvida disso. E vou chegando. Quando nós, na década de 80, construímos a frase 70, 80, não sei. Não, 70 nós estávamos na cadeia. 80, nosso corpo nos pertence. O que nós quisemos dizer com isso? Eu quero, como a Melinha já disse, eu vou acompanhando-a. Eu quero ter direito ao meu corpo. Eu quero ter o exercício da minha sexualidade livre. Eu quero transar com quem eu quiser. Eu quero ter filhos quando eu quiser, como eu quiser. O melhor momento para mim. Então, a recuperação dessa palavra é muito forte. Também a recuperação. Vem cá, já vai embora, viu, Ora? Viu? A amiga foi embora. Oh, tchau. Como tem também a recuperação que nós temos que fazer o silêncio é cúmplice da violência. A sociedade que se cala, ela está cumpliciando com a violência. Então, por que nós temos, hoje, arraigado na nossa história, arraigado no Brasil, com todas as leis que nós fizemos, com a Maria da Penha, com o feminicídio, com o programa Mulher Viver Sem Violência, eu empenhei. A Dilma colocou 360 milhões para fazer esse programa. Eu empenhei recursos para 11 casas da mulher brasileira. Inauguramos 2, Campo Grande e Brasília. Todas duas, Brasília fechada e Campo Grande fechada. Não inaugurei Curitiba porque não aceitei inaugurar, porque nós estávamos afastados. São Paulo, ela está pronta. É um elefante branco, na rua Velasco, não sei o quê, ali no Cambuci. Passei o recurso para a Denise, então secretária da Mulher do Fernando Haddad. Ela, na transição, ela teve reunião com a então secretária de Direitos Humanos da cidade de São Paulo
E o dinheiro está lá, a casa está lá, está fechada, está fechada. Salvador, eu não sei como é que está subindo. Fortaleza disse que ia inaugurar. São Luís, o governador inaugurou. Boa Vista fechado e Porto Velho fechado. 54 ônibus que eu entreguei, 2 para cada estado, para levar o serviço de enfrentamento da violência das mulheres, para as mulheres do campo, da floresta e das árvores. Cadê os ônibus? Alguém viu um ônibus lilás por aí? O 180. 350 servidoras, tudo parado. Então, é como a Melinha disse, é um retrocesso, porque, gente, quem dá um golpe daquela monta, com aquela mentira de crime de responsabilidade fiscal, e falaram isso porque, para eles, que querem implantar o consenso de Washington, que o Fernando Henrique não deu conta de implantar, que querem reimplantar as políticas neoliberais do consenso de Washington, pobre não entra no orçamento, mulher não entra no orçamento, negro não entra no orçamento, população negra. LGBT, então. Então, não está no orçamento. Eles não vieram para ficar um ano só, não. Eles não entregaram a conta ainda para o pato da Fiesp. Então, é muito grave esse momento do Brasil que nós estamos vivendo. E nós, mulheres, temos uma responsabilidade enorme. Porque se nós estamos na resistência, nós estamos contra o golpe e a consolidação do golpe. E nós temos que dizer, não só contra o golpe, contra a consolidação contra o golpe, pelas diretas já, com a convocação de uma Constituinte livre e soberana, sem o golpista lá no Planalto. Que ele caia, não pela Rede Globo, mas que ele caia pelas ruas, com as mulheres na frente. Ele caia pelas ruas. E é nesse que eu convoco, chamo, convido, faço tudo nesse sentido de chamar, para o ato das mulheres, domingo, no Largo do Arouche, Mulheres pelos Direitos e pelas Diretas Já, que aqui em São Paulo, no Largo do Arouche, a partir das 13 horas até às 18, né? Que é fundamental, vários atos, gente. Nós temos que fazer crescer, e nós, mulheres que estamos cotidianamente na revolução, daqui a pouco nós vamos recuperar o Mao Tse Tung, a revolução cultural, assim, do dia a dia, assim, porque é cotidiano. Então, eu quero dizer, é esse Estado que legitima a cultura do estupro e a cultura da violência no nosso país. É esse tripé, classe, a divisão de classe, de gênero e de raça. Veja bem, isso que a Melinha contou do meu caso. Ontem teve uma sentença igual contra uma menina companheira do PT em Brasília, a Débora. Ela, no Twitter dela, ela chamou o tal do deputado lá, Fraga, do DEM em Brasília, de feminicídio, porque ele tinha batido na mulher dele e quase matado, não sei o quê. Tarará. Ele processou e uma juíza condenou ontem.
É. E isso aconteceu comigo. Eu sou uma figura pública. Pensa que a minha condenação não está ligada a esse golpe? Tá! Porque é o seguinte, eu sou uma feminista, com história, sou uma antigolpista, resistente, uma ex-presa política, uma mulher que vive sozinha, não tem um homem, e que tem um campo, que é o campo, tem um lado da esquerda. Esse ator, chamado ator pornô do Alexandre Frota, ele, em 2014, ele fez isso que a Melinha contou. E eu, como ministra, me posicionei. Ponto. E 2 dias ou 3 depois que nós fomos afastados, eu estou terminando, o ministro golpista da Educação o convida, representante da sociedade civil, para dar sugestões a ele da educação. Eu não me contive. Eu escrevi uma nota até muito delicada para a Mônica Bergamo e falei que é um absurdo, lamentável, que a primeira pessoa que o ministro golpista da Educação receba para dar orientação sobre a educação, sugestões, é um indivíduo que foi no programa de televisão e que fez apologia ao estupro. E que eu achava lamentável isso. Publicou. Aí ele me processou, 30 mil. Aí na audiência de conciliação, tinha muitas que estavam lá, o conciliador e ele queriam que eu pedisse desculpa. Aí eu não pedi, evidentemente, claro, né? Não, é verdade. E aí o conciliador falou para mim assim, a senhora devia fazer a conciliação, porque a senhora não sabe o que é enfrentar juiz e tudo. Aí eu contei para ele, conciliador, quem eu era, né? Ele ficou bem assustado, assim, tudo, mas... E na saída, um conciliador disse para mim e para as minhas advogadas, a senhora sai com ela primeiro, porque nós vamos sair com segurança para proteger o Alexandre. Porque tem muitas mulheres lá embaixo que podem agredi-lo. Foi assim, gente. Terezinha estava lá, não estava? Quem é que estava lá naquele? Exato. Melinha, claro que estava. Então foi isso. E aí a juíza marca a testemunha, dia 11 de outubro. E eu levei como testemunha o Joca Kifuri, que se dispôs, a Ludmila Mafra Frateschi, que trabalhou comigo na Casa de Saúde Domingos de Laço, da Unifesp, atendendo mulheres estupradas, e o Ney Bonfim, que foi meu assessor de comunicação, que me ajudou. E ele não levou ninguém. E aí vem a sentença. A sentença, ela utiliza um parágrafo do livro de ninguém menos do que Alexandre de Moraes, que ele escreve do direito, do limite do direito à crítica. E ela diz na sentença que eu ultrapassei o meu limite, que eu devia me ater apenas à educação e não ao estupro. Bem, eu recorri, tá? Os recursos estão e vai todo. Então, acontece a mesma coisa agora com essa menina. Veja-se isso, gente, não é violência. O golpe hoje, Amelinha, não tem as mesmas características que teve na nossa época, mas tem uma outra característica muito forte, que é a tentativa de acabar com a cidadania das pessoas. Uma vez que aparece na grande mídia, acaba.
E o que elas falam, com relação a mim e a ela, a essa menina, a Daniela, a Débora, é objetivamente para atingir as mulheres feministas, para atingir as mulheres que lutam contra eu querer me enquadrar. Fica quieta porque vem chumbo. Quer dizer, então, esse é o momento brasileiro que nós estamos vivendo. Então, a minha questão é, nós mulheres temos muita responsabilidade neste momento, como sempre. E sabemos aonde queremos chegar. Né? E não a cultura do estupro, não a cultura da violência, nenhuma a menos, nenhum direito a menos, nosso corpo nos pertence. Fora Temer, direta já, e constituinte livre e soberano. Muito obrigada. Bom, gente, a gente está um pouquinho avançado na hora, eu queria só dar alguns recados. Só anunciar o livro A Revolução das Mulheres, é uma compilação muito interessante da Boitempo Editorial, e está sendo vendido aí. Também o livro que eu tinha falado anteriormente, Mulher, Estado e Revolução, que é da Boitempo e da editora Iskra. E os outros livros que eu tinha comentado estão no stand da editora Iskra. Também as companheiras da LBL me pediram para anunciar, da Liga Brasileira de Mulheres Lésbicas, para anunciar a Caminhada de Mulheres Lésbicas, que vai ser no próximo dia 17, sábado, às 14 horas, próximo à Praça Roosevelt. Então, fica esse recado também. Agora, a gente vai abrir para algumas intervenções. Então, quem quiser se inscrever, pode levantar a mão. De branco ali. Espera aí que eu vou pôr o óculos, senão não vou enxergar. Ali, ela está vindo. Alô? Pode ser uns 3 minutos, mais ou menos? Antes de passar o microfone para ela, eu só queria colocar uma questão. Tá. Na mesa anterior a essa, que foi uma mesa que falava sobre os indígenas, a gente estava falando dos retrocessos pós-golpe e das coisas que estão avançando muito rápido, né? Quer dizer, o povo no campo, os indígenas, que sempre foram assassinados e violentados, isso está aumentando todo dia, muito rápido. E a gente está com um nível de desemprego muito alto, não tenho dados, porque nesse momento não interessa, mas eu tenho certeza que uma boa parte desses desempregados são mulheres, e a mulher desempregada aborta, a gente sabe em que condições, então é importante fortalecer essa rede que nós somos para que a gente não morra. Oi, eu sou a Marina. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a greve de mulheres. Eu estou fazendo um documentário sobre a greve de mulheres, inclusive já entrevistei a Melinha. Foi um momento que foi um dos maiores atos, foram 70 cidades. Aqui em São Paulo, só na Paulista, o menor número que citaram foi 30 mil, o maior foi 150 mil. Eu não tenho a menor condição de contar, mas foi gigante. Isso pensando em Paulista, quando a gente chegou na Sé e se encontrou com o pessoal que estava no outro ato, que não conseguimos unificar, porque existe um corte geracional e relações difíceis na esquerda que precisam ser resolvidas. Porque a gente está num momento de unidade, mas uma unidade dissonante, onde as pessoas têm direito a criticar o governo anterior, inclusive, né? Porque não dá para só falar só elogios ou ser dirigida pelo PT sem fazer nenhuma crítica, porque é isso que está acontecendo, a gente está tendo dificuldade. Mas eu acredito, sim, no papel de mediadoras das mulheres, de trazer essa questão do conflito, principalmente os conflitos com o Estado, porque agora a gente é todo mundo oposição, estamos todo mundo no mesmo barco nesse sentido. Então, como oposição,
a mulherada precisa ir mais para a rua. Eu acho que é por aí que começa. A gente está organizando um ato com uma turma de vários movimentos sociais, na verdade, contra a violência do Estado, das mulheres, marcha das mulheres contra a violência do Estado, pensando a partir da questão da Palestina e de Israel, que eles fizeram uma marcha pela paz. A gente acha que pedir paz aqui no Brasil, nessas situações, é complicado, porque foi uma palavra sequestrada pela direita, né? Pode parecer que a gente está chamando bandido para a cadeia. Então, buscamos, na verdade, uma reconciliação entre as mulheres combativas para a gente ir para a rua no dia 25 desse mês. E estão todos convidadas. Obrigada, Marina. Alguém mais? Boa noite, meu nome é Heloísa. A minha pergunta para a mesa é mais questão de curiosidade, para que a gente também tenha uma boa base teórica para poder transformar a realidade nessa atual conjuntura. Dada a trajetória de vocês como mulheres guerreiras, militantes, pesquisadoras, mães, e entre outros adjetivos, eu gostaria de saber quais são as bases teóricas escritas por mulheres que a senhora acabou trazendo à tona algumas, né? Que pode nos ajudar, enquanto aqui na atual geração, a compreender a estrutura que foi exposta aqui na mesa do Brasil, que ela é patriarcal, capitalista e escravocrata. Porque eu conheço algumas e algumas me inspiram, que são a Jenny Marx, a Krupskaya, a Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Angela Davis, a Pagu, a Olga Benário, a Heleneira Rezende, entre outras. Eu gostaria de saber se dentre dessas, ou então outras contribuições também do Brasil, de outros países, que podem nos ajudar a compreender essa estrutura, para que a gente tenha uma ação consequente. Alguém mais? Boa noite, meu nome é Vanessa. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu só queria fazer um comentário. Assim, a gente, eu e meus colegas aqui, a gente faz parte de um coletivo, chama Coletivo Todos na Rua, e dentro desse coletivo, na época do golpe, a gente criou um subgrupo que se chama Flores para Dilma, que hoje é um grupo maior, mas a gente se mobilizou justamente... Eu ouço vocês e fico muito emocionada, e queria dizer que a questão da luta... Eu sou mulher, né? E talvez a consciência do lugar de mulher veio muito pelo papel da Dilma na presidência. Eu acho que o que isso trouxe para as mulheres realmente tem uma simbologia e um efeito na luta impressionante. E quando a gente fez esse grupo Flores para Dilma, a gente começou no dia que ela foi deposta, a gente mandou mensalmente por muito tempo para ela, né? E fomos muito bem recebidas, e as pessoas perguntavam, né, por que a gente estava apoiando, e a esquerda tem críticas ao governo Dilma, a gente tem, né, o nosso grupo tem divergências também, mas é por causa de como isso nos tocou enquanto mulheres, né, e enquanto outros homens que se identificam com essa situação também contribuíram. Então, eu queria só registrar essa presença da gente e o quanto, realmente, o fato da gente ter uma mulher na presidência trouxe para pessoas como eu, que não tinham essa consciência, a importância de nós, mulheres, nos colocarmos de maneira mais crítica e mais combativa. Boa noite, meu nome é Silvia, eu sou formada em História e Antropologia, acompanho o movimento indígena há 30 anos, e eu queria parabenizar vocês, agradecer, porque toda a sua luta e o sofrimento de vocês foi precursora também dos poucos direitos que nós temos, mulheres, né, que ainda falta muito, mas quero agradecer a vocês. E também contar que no movimento indígena, as mulheres também acompanham essas conquistas do feminismo. Já tem várias associações de mulheres indígenas em várias aldeias, no Xingu, em vários povos, elas estão se organizando e fazendo associações só de mulheres, reuniões só de mulheres.
tem um movimento indígena feminino também bem forte. Então, só para constar aí. Obrigada. Boa noite. Eu sou Maria José e eu trabalho com a área da educação e saúde e gostaria de dar um depoimento que no ano passado nós trabalhamos com formação do Centro-Sul, da região Centro-Sul de saúde do município, para formar profissionais para atuar contra a violência de gênero. E isso fizeram intervenções nas unidades. Eu pergunto, atualmente eu recebi informação de mulheres e jovens que não estão tendo acesso à saúde, ao exame, faz o exame Papa Nicolau e depois não consegue passar na consulta com a médica, né, ou com o médico. E como a gente podia resolver essa situação? É fundamental. Ela já foi morta. Mas acho que é melhor vocês fecharem. Tem mais alguém? Não, porque eu faço... Não, eu faço um comentáriozinho, mas aqui eu vou colocar algumas opiniões mais minhas. Acho que vocês Boa noite. Eu sou Tassiana, sou assistente social. E eu gostaria de trazer uma situação que está emergindo, eu acho que é importante a gente trazer para o debate, no momento que a gente citou aqui os 100 anos da Revolução Russa e a importância das mulheres, né, nessa revolução e em outras revoluções. No momento que a gente vive esse golpe, que é um golpe evidentemente machista, né, onde as mulheres são colocadas num patamar de belas, recatadas e dulares, mulheres que são colocadas como apontadas somente como importantes para a economia doméstica, né? Alguns outros depoimentos que esse presidente golpista tem falado em rede nacional, a gente vê um movimento crescente, além dos homens, né, historicamente machistas, de mulheres que não só não reconhecem as nossas conquistas históricas, como ridicularizam, diminuem o nosso movimento, chegando a tentar deslegitimar a nossa luta, né? E trazendo alguns pontos que a gente aborda, até mesmo como vitimização. Então, o movimento feminista, independente das vertentes que existem, a gente sabe que cada vertente atende a uma especificidade das mulheres. Eu acho que o movimento feminista e os coletivos feministas, eles têm importância nesse sentido de unificar, né? Apontando, não deixando de apontar as especificidades, mas de unificar as mulheres e as bases das mulheres, principalmente na periferia, né? Que são as mulheres que mais sofrem com esse golpe machista burguês, né? E onde algumas mulheres, alguns setores de mulheres, eles tentam deslegitimar o nosso movimento. Então, acho que é importante a gente trazer isso para o debate, porque a gente tem visto muitos ataques vindo de mulheres brancas, né, em sua maioria, mas é importante a gente falar que isso está acontecendo. Mais alguém quer falar? Tem aqui, depois... Que a gente está um pouquinho apertado com o tempo, depois tem um fechamento rápido. Então, ela e depois... Rapidinho, só queria fazer uma pontuação importante para a gente avaliar a questão do retrocesso das mulheres na questão política, que ela se dá, enfim, de maneira geral, dentro da esquerda, mas ela também está afetando outros partidos. Se a gente olhar, por exemplo, no plano municipal, a gestão Dória começou com 3 secretárias mulheres. Uma saiu humilhada, né, num vídeo no Facebook que todo mundo viu. A Patrícia Bezerra saiu atirando para todo lado. E tem uma mulher, se eu não me engano, na Secretaria de Licenciamento. Então, assim, o retrocesso, ele não se dá só no campo, né, das mulheres que têm um recorte de esquerda. Ele também atinge partidos, inclusive, que são mais centro-direita, como o PSDB, entendeu? Então, se a gente conseguir, né, ampliar o olhar sobre como isso se reflete na nossa política, tanto nacional quanto local, a gente vê que o cenário é bem complicado mesmo. É bem difícil, inclusive, para quem está em outro espectro político.
Tem ela ali em cima, depois o Eduardo Suplicy. E depois a gente podia ir encerrando para ter um fechamento. Eu vou fazer um comentário também. Meu nome é Adriana. Eu só queria comentar que a gente podia pensar um pouco também como é que as mulheres na mídia a gente pode construir um outro discurso, porque cada vez que a gente ouve falar alguma coisa sobre as mulheres, e são as mulheres da mídia que falam, na televisão, no rádio, como eu acabei de ouvir agora quando eu estava vindo sobre uma mulher que foi se atirar na frente do palácio para defender o Temer, e o comentário foi super machista, tanto do homem como da mulher. Eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente pode tentar mudar esse discurso das mulheres na mídia. Eu sou jornalista, a PUC aqui tem uma faculdade de jornalismo, as meninas o pessoal do jornalismo fez até semana passada um encontro sobre o discurso machista na academia, que foi muito legal. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que pensar como é que a gente pode mudar isso também com as mulheres que estão na mídia hoje. E como é que a gente pode pensar num outro discurso para começar a mudar também essa questão. Aí a gente vai encerrar, tudo bem? Eu quero, sobretudo, cumprimentá-la, a Melinha, que tem feito um trabalho extraordinário, inclusive na Comissão da Verdade, colaborando tanto para a Comissão Municipal, junto ao Adriano Diogo e a Eleonora, que havia me perguntado se eu iria no Largo da Batata no sábado. Eu estive lá e queria dar uma informação, porque ao final da tarde a Clara Averbach informou que, embora estivesse tudo bem organizado para a marcha, o ato das mulheres pela direta já no Largo do Aroche, eis que a Prefeitura Municipal lá, regional da Sé, disse que agora precisa 30 dias de prazo anteriormente para se dar licença. Então, eu quero lhe dizer, querida Juliana Cardoso, eu liguei há pouco para o Júlio Semeghini e expliquei, olha, nas redes sociais já está todo mundo convocado para este ato das mulheres pelas diretas, até o carro de som já está contratado, tudo foi feito, será que não dá? E o Júlio Semeghini, que é o secretário de governo do Dória, disse, olha, eu vou tratar com carinho, amanhã de manhã eu vou falar com o prefeito Eduardo Outlock, lá da Prefeitura Regional. Acredito que, então, vai ser liberada, sim, o Largo da Aroche, apesar da notícia uma hora atrás que não podia, tá? Então, nós, homens, somos convidados, porque me disseram que não teremos o direito à palavra, mas teremos direito de estar entre as mulheres lá, e convido a todas as mulheres e homens para estarem lá. É Juliana, não? Olá, meu nome é Fábio. Conforme a Melinha foi falando e a Diana citou a Revolução também russa, a gente vai passando um filminho assim, né? E eu, por exemplo, lembrei de um programa da TV Escola que, se não me engano, chama Guerra de Independência na Bahia, e falava do papel de duas mulheres, eu não me recordo o nome delas. E talvez vocês, né, como historiadores e outros aqui, lembrem. Uma delas, inclusive, era uma negra popular mesmo, e ela lutou mesmo na guerra. E, assim, eu não sabia sequer da guerra, né? Então, quer dizer, esses capítulos vão para os livros ainda, né? É curioso. E se eu não visse o programa, eu não teria descoberto duas personagens fundamentais da nossa história, que o programa é que agora, com a minha idade, que eu fui descobrir, né? E outro ponto, vocês falaram do grito, né? Do corpo me pertence, e ontem eu estava aqui também, quando eu cheguei em casa eu ainda vi um programa dessas emissoras privadas, que são privadas realmente, né?
no duplo sentido. E, aliás, o Alckmin, né, e aí é outra pauta, já desmontou a TV Cultura também, mas a Clarice Herzog estava no programa e o Ivo Herzog estava no programa, e o Ivo, e a gente falou muito desse golpe aqui, né, a Eleonora colocou muito bem, e todos os retrocessos, tudo isso foi trazido aqui na mesa, e ele cita, por exemplo, um município, não sei, aqui tem muita gente do movimento feminista, e ele não deu nome, e talvez vocês saibam, mas ele falou de um município no Pará, em que ele perguntou para a plateia, né? Tinha plateia esse programa, e perguntou quem ali era mulher acima de 12 anos. Aí, quem era levantou a mão e falou, então, nesse município, 100% das mulheres acima de 12 anos já foram violentadas, né? E tem até uma cultura até como se fosse lá no feudalismo, assim, no casamento para o senhor. Então, assim, tem uma coisa ali de poderosos ali, um coronelismo que é uma cultura, é uma cultura, assim, né, imposta, claro, mas é um ritual, assim, uma tradição. E ele falou, e isso é o Brasil hoje. Ele quis colocar isso, né, porque a Fundação Herzog tem esse papel educacional, então eu achei que era importante fazer esse comentário e não sei, de repente descobri que município é esse, se alguém souber, né. Obrigado. A Juliana Cardoso está pedindo para falar. Bem rápido, gente. Primeiro, desculpar a hora que estamos chegando. Enfim, plenário hoje foi até tarde e a gente ainda conseguiu chegar a tempo, né, Suplicy, para poder parabenizar, né, nossa companheira Melinha, vocês, e essa discussão que é tão importante nesse momento delicado da política que nós estamos vivendo. E principalmente no parlamento, né? O parlamento sempre é muito conservador e muito machista, mas eu tenho percebido que nessa legislatura atual a gente tem sofrido muito mais, né? Porque por mais que você faça o enfrentamento, discuta, briga, coloque suas posições, hoje você está tendo alguns vereadores muito mais machistas que agora não tem mais nem vergonha de chamar a gente de vagabunda em pleno plenário. E isso é uma coisa que tem acontecido frequentemente, né? Então, acho que nesse contexto todo, eu percebo que agora, com tudo que tem acontecido, eles estão ficando muito mais à vontade, principalmente no parlamento, no lugar que a gente, né, busca ter o decoro, mas que quando entra, então, não só para a questão do conselho, né, de inquérito dentro da Câmara, mas ele sempre acaba fechando e acaba não se resolvendo nada. Então, acho que isso também é um dos itens que a gente precisava pensar, porque nós já somos muito poucas, né? E onde a gente é muito pouco, esse enfrentamento cada vez mais tem que ser maior e tem que ir para fora, até para fortalecer nós que estamos lá dentro, para poder esse enfrentamento fazer com mais musculatura. Era isso. Obrigada. Gente, só para, antes de passar para as debatedoras, só queria fazer 2 comentários bem rápidos. Assim. Em primeiro lugar, hoje eu pude ter contato maior com toda a perseguição que a Eleonora está sofrendo em relação ao Alexandre Frota. Queria dar toda a minha solidariedade, é um ataque brutal esse que está acontecendo. Todo o movimento feminista tem que se levantar contra esse ataque. E aí eu queria fazer 2 comentários mais rápidos, assim. Primeiro que entrou no debate um pouco essa discussão do micro e do macro, né, do ponto de vista da revolução. E eu queria puxar um pouco mais para a visão em relação ao macro, porque eu acho que é muito importante o movimento feminista, ele nunca começa do zero, né? Então, inclusive, a gente poder ler, conhecer, até a companheira perguntou, né, das bibliografias e tal, ajuda muito a gente a poder pensar e repensar o estágio atual do sistema capitalista e a crise econômica que a gente está vivendo e quais são as estratégias que a gente tem que levar adiante. Nesse sentido, para mim, o resgate da Revolução Russa, ainda que seja 100 anos atrás, é muito atual, porque a questão é que uma revolução, ela nunca é um processo automático do ponto de vista que
tomou o poder e acabou a opressão. Não, inclusive porque em um só país é praticamente impossível que isso aconteça, porque a revolução ela tem que se dar num processo a nível internacional. Agora, justamente a Revolução Russa concedeu direitos às mulheres e aos setores oprimidos que as democracias capitalistas, hoje, muitas, não concedem. Como o direito ao aborto, o direito ao divórcio, inclusive, que várias democracias demoraram muito tempo para conceder, o fim da perseguição aos homossexuais, inclusive às prostitutas, a socialização do trabalho doméstico, foram uma série de medidas que foram tentando avançar no marco de avançar a revolução e que depois vem todo o retrocesso com a burocratização, que é o stalinismo, etc. Para mim, um exemplo muito importante, os livros que eu indiquei aqui no começo tratam muito disso e mostram a riqueza do debate de gênero dentro da Revolução, que é muito mais do que a questão dos direitos, porque era aquela ideia, né? Uma coisa é o direito perante a lei, outra coisa é o direito perante a vida, a igualdade perante a vida. Então, nesses livros tem, por exemplo, atas entre os bolcheviques debatendo o amor livre. Era possível o amor livre? Hoje, como a gente vê no capitalismo, não, porque as relações estão todas atravessadas, né, pelo amor livre no sentido pleno do termo, né? Ou sem estar atravessado pelas relações capitalistas e etc. Como avançar na criação coletiva das crianças, ou seja, questionar o papel maternal apenas dedicado à mãe, não ao pai, etc., na sociedade conjunta. Então, para mim, é um debate muito rico para pensar avanços e equívocos e tudo isso, mas que eu acho que são lições que estão muito vigentes para o momento atual. E nesse sentido, também eu acho que hoje está mais atual do que nunca, como eu tinha até colocado no começo. Eu, apesar de não concordar com o projeto político do PT, que é um projeto político que eu não concordo, que eu acho que coloca muito a questão da conciliação de classes, da governabilidade, etc. Apesar de não concordar, fui linha de frente da luta contra o golpe institucional, que é um retrocesso enorme para o nosso país e que a gente está vendo hoje o que ele significa, com essas reformas que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, a luta das mulheres, aliada à luta da classe trabalhadora, a gente poder fazer esses debates, qual é a estratégia que a gente tem que levar adiante, a gente poder, apesar das divergências, inclusive, estar sempre atuando junto nos momentos em que forem possíveis, a gente levantando as mesmas bandeiras, inclusive contra a repressão, como a Eleonora sofreu. A Juliana foi bastante perseguida pelo Fernando Holliday, também fui solidária a isso. Suplicy teve na USP quando eu tomei um cacetete na cabeça por parte de um policial. Enfim, essa solidariedade é necessária no marco de todos os debates, das divergências que a gente possa ter para caminhar para o que a gente defende. Hoje, nós estamos agora com uma nova greve geral aí marcada para o dia 30, que eu acho que a gente tem que batalhar ao lado da classe trabalhadora para fazer uma greve geral maior do que foi o 28 de abril, que fez o país tremer, e as mulheres estiveram bastante na linha de frente, e poder defender uma saída política para o país, que eu defendo que seja uma constituinte livre e soberana, imposta pela luta, porque eu acho que não é suficiente ainda mudar só os jogadores, é necessário mudar as regras do jogo também para ir mais até o final, nessa transformação mesmo da sociedade, numa perspectiva anticapitalista da revolução operária e socialista. Então, eram essas questões que eu queria colocar. Agradeço muito a Melinha e a Eleonora pelo debate, pela experiência que compartilharam aqui com todo mundo. Acho que foi muito rico, e passar para elas poderem fazer as considerações finais. Obrigada a todos que vieram aqui e a organização do evento também, que me convidou para estar aqui na mediação. Muito obrigada. Olha, gente, é muito bom a gente ouvir assim a Diana fechando, esse debate, essa mesa. Eu agradeço assim a todas as pessoas. Um agradecimento especial aqui para você que organizou, esse grupo que organizou esse debate. As questões todas colocadas aqui são muito sérias e muito importantes, Sou totalmente a favor da marcha das mulheres contra a violência do Estado. E essa marcha chame as mulheres da periferia, porque são as mães que estão chorando, vendo seus filhos mortos, os filhos que não chegam em casa, e na maioria
são as mães negras com seus filhos negros que são assassinados, a xenofobia que nós estamos vendo, que isso é um momento assim agudo, né, de xenofobia que a gente não via assim com tanta agudeza há tanto tempo, né? Então que as propostas aqui que foram colocadas, as preocupações, eu acho que mostra o seguinte, que nós precisamos estar mais articuladas, com mais espaços para esses debates, que eu não vou poder responder a cada uma. Eu coloquei aqui da Marina, que era o primeiro, mas só queria lembrar o seguinte, a menina que colocou a questão dos retrocessos, que afetam também as mulheres da elite, evidentemente que a Marcela, essa Marcela tem, para mim, ela vive em cárcere privado. Sem dúvida. Ela é uma mulher encarcerada. Ela paga um preço altíssimo, bela, recatada e do lar, ser totalmente submissa, ser totalmente controlada, não ter o direito de ir e vir. Então, evidentemente, que quando nós estamos falando de retrocesso aqui, atinge a toda a população. Entendeu? Aliás, o retrocesso dos direitos das mulheres é um prejuízo, quem perde é toda a sociedade. Esse professor é Fábio, né? O professor, compra meu livro que lê. Lá tem o nome das 4 baianas, que eu não estou com ele aqui, que senão eu ia ler para você. Mas tem ali as 4 baianas, é a revolta dos malês. Elas são condenadas, inclusive, né? Até aqui. Eu vou passar para ela e vou procurar aqui para você, mas está aqui, sim. Eu até coloquei o nome delas agora, porque no primeiro livro eu tinha só colocado que eram 4. Depois, nesses 25 anos, muita pesquisa e muita teoria feminista foi construída nesse período. Hein, claro. A menina que pede uma bibliografia seria uma coisa extensa, né? Importante, mas tem muitas contribuições. E aí eu vi o nome das 4 baianas que você está levantando aqui, é muito importante sempre lembrar as mulheres, nomear essas mulheres, que essas mulheres anônimas, elas têm história, elas têm vida, elas têm rosto também, né? Então é importante. E tem nome e sobrenome. Hã? A Luísa Mainha da Revolta dos Malês, mas ela não é condenada, né? Ela foge antes. Agora, as outras, eu vou pegar aqui para você e vou ler. Então, gente, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, muito obrigada mesmo. Eu queria, não sei se a Marta Baião está aqui, mas ela que fez a capa do livro, queria agradecer, porque eu acho que essas pequenas revoluções também valem. Nós vamos fazer a revolução grande com as pequenas revoluções, porque elas é que mexem com a nossa vida aqui bem pertinho, né? Gente, muito obrigada e um beijo para todo mundo. Eu também quero agradecer o convite às organizadoras, dizer da importância desse debate. Em qualquer momento da história do país, esse debate é fundamental. E neste que nós estamos vivendo, mais ainda. Eu quero parabenizar a Diana, eu disse para ela que é tão bom você estar ao lado de uma jovem assim, tão consistente, tão empolgada, e muito bom mesmo. E a Melinha, eu tenho só que dizer que, mais uma vez, reforçando a nossa união, a nossa relação, e eu endosso tudo que ela falou. A minha fala final é a fala da Melinha. E eu quero aqui só dar 4 sugestões. Quem pediu o texto? Brasileiras. Já não está mais aqui. A Beth Lobo, A Classe Operária Tem 2 Sexos. Esse livro é fundamental para entender a história da classe operária brasileira. É fundamental. A Eliette Safiotti, que foi uma das primeiras que escreveu sobre luta de classe e mulheres. A Rose Muraro, que também escreveu rebeldemente um livro fantástico, Sexualidade e Luta de Classe, que ela fez uma pesquisa muito grande no Brasil
para mostrar esse corte da sexualidade na luta de classe. E eu lembrei de um dos meus, tem um meu vendendo aí da UCTEC, que ele é bem antigo, mas ele é bem atual. A mulher, a sexualidade e o trabalho. É uma pesquisa que eu fiz na Itália e aqui no Brasil. Então, só em termos de lembrança, fora outros que tem, assim, de várias, mas eu acho, sobretudo, esses 3 primeiros que eu citei, muito importantes para se entender, né? E são pessoas que foram referências, foram e são referências para o feminismo no Brasil. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite para todos, uma boa continuação da feira, e todas no domingo, e fora Temer, direta já e constituinte, livre e soberano.